Dizem que a vida começa aos 40, mas poucos percebem que a verdadeira virada acontece depois dos 45. E aqui vai um aviso importante. O último truque que vou te contar é, sem dúvida, o mais poderoso de todos. É ele que transforma esforço em resultado e faz toda a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente prospera. Mas para chegar até ele, é fundamental entender o caminho que leva até lá. Porque quem prospera depois dos 45 não é quem tem sorte, juventude ou energia ilimitada, mas quem sabe usar o que já viveu como alavanca para o que quer viver. É uma virada interna que começa quando a gente decide parar de lamentar o que passou e começa a usar cada erro, cada perda e cada vitória como ferramenta. Napoleon Hill escreveu que a riqueza raramente surge por acaso, mas quase sempre nasce da combinação entre intenção clara, disciplina e uma fé quase teimosa na própria capacidade. E o primeiro truque de quem prospera depois dos 45 parece simples, mas é brutalmente eficaz. Transformar cada experiência em ativo. Aos 20, a gente coleciona diplomas, contatos e planos. Aos 45, quem vence entende que o que vale ouro são as cicatrizes bem usadas. Um fracasso que você analisou até descobrir onde exatamente tropeçou vale mais do que qualquer diploma que você possa pendurar na parede. Quem prospera não apaga o passado, investiga, pergunta a si mesmo por que algo deu errado, por que confiou na pessoa errada, por que fez uma escolha que hoje não faria mais, e faz disso um manual pessoal. É como se cada erro se transformasse num conselheiro silencioso. Em vez de repetir velhas estratégias, passa a agir com base em conhecimento real, o tipo de sabedoria que não se aprende em curso nenhum. E quando chega um novo desafio, você já não olha para ele com o medo que tinha aos 30. Você olha com a frieza de quem já esteve ali, caiu, levantou e sabe exatamente como evitar a mesma armadilha. Isso diminui o peso da dúvida e multiplica a chance de acerto. O segundo truque de quem prospera depois dos 45 é tão poderoso quanto raro. Eles desenvolvem uma fé prática. Não se trata de otimismo vazio ou frases motivacionais. É uma fé construída na prática diária, alimentada por pequenas vitórias que confirmam pouco a pouco que é possível. Napoleon Hill falava sobre fé como o ponto de partida de toda realização. Mas quem passa dos 45 entende que fé não nasce do nada. Ela precisa de provas. Por isso, essas pessoas começam pequeno, criam metas menores, alcançam resultados concretos e fortalecem sua crença a cada passo. Se antes diziam, um dia vou abrir meu negócio, agora dizem, vou atender meus primeiros 3 clientes este mês. Se antes sonhavam em dobrar o faturamento, agora olham para os números, descobrem onde estão perdendo dinheiro e agem de forma prática. Essa fé prática cria um círculo virtuoso. O resultado alimenta a crença, e a crença sustenta o próximo esforço. E assim, mesmo quando algo dá errado, a pessoa não perde completamente a confiança, porque ela se lembra das provas anteriores de que já conseguiu. É uma fé construída, não comprada. É uma confiança que sobrevive aos tombos, porque foi feita com base na realidade, não em ilusão. O terceiro truque é talvez um dos mais difíceis de adotar, mas também um dos mais recompensadores. Substituir a pressa pela persistência estratégica. Quando a juventude vai embora, quem prospera entende que não precisa mais correr para ser o primeiro, mas precisa continuar para ser quem fica. Aos 25, a pressa parece ser a chave. Aos 45, a chave é saber onde continuar insistindo e onde é hora de desistir. É um tipo de persistência que não é teimosa, ela é estratégica. A pessoa que prospera depois dos 45 sabe diferenciar uma porta fechada de uma parede. Ela entende que nem tudo vai dar certo e, por isso, escolhe onde vale a pena insistir.
Isso exige uma clareza brutal sobre seus próprios objetivos. Não desperdiçar energia tentando vencer batalhas que nem precisariam ser travadas. É nesse ponto que muitos tropeçam, confundem persistência com teimosia e acabam perdendo anos em projetos que não têm mais sentido. Quem prospera não se deixa levar pelo orgulho de "eu comecei, então vou até o fim". Eles avaliam com frieza: isso ainda faz sentido? Se não faz, eu mudo. Essa liberdade de largar o que não serve permite concentrar energia no que realmente pode dar retorno. E quando encontram o que realmente importa, aplicam uma persistência quase inabalável, que resiste ao tempo, às críticas e até os resultados ruins do início. É interessante observar que esses primeiros 3 truques têm algo em comum. Eles não dependem de dinheiro, de contatos influentes ou de circunstâncias perfeitas. Dependem apenas de uma mudança interna, de um novo olhar para aquilo que já está dentro da pessoa. É como se o que você acumulou até os 45 finalmente encontrasse uma direção clara. De repente, todas as histórias difíceis, todos os fracassos e até os erros mais dolorosos começam a ter valor. E mais do que valor, começam a funcionar como combustível. Essa é a parte mais bonita do processo. Descobrir que aquilo que um dia você achou que era uma tragédia pessoal pode ser, na verdade, o ponto exato que vai te diferenciar do resto. E ao entender e aplicar esses 3 primeiros truques, a pessoa começa a notar mudanças concretas na vida. Negócios que antes pareciam impossíveis começam a surgir. Pessoas que antes não davam atenção começam a ouvir. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque quem mudou foi o olhar. É nesse momento que o que parecia difícil fica claro. O que parecia distante fica próximo. Mas mesmo assim, ainda faltam peças fundamentais para transformar essa nova visão em prosperidade real. Porque ter visão sem ação é apenas sonhar acordado. E é aí que entram os próximos 2 truques, que são ainda mais profundos e, em alguns casos, até dolorosos de praticar. São eles que diferenciam quem apenas melhora a vida um pouco de quem realmente prospera de forma sólida depois dos 45. E como você vai ver, não tem nada a ver com sorte ou genialidade, mas com coragem de enfrentar algo que a maioria evita. E aqui chegamos aos próximos 2 truques, que são diferentes dos anteriores, porque não dependem apenas de reflexão ou mudança interna, mas exigem ação concreta e uma coragem que poucos realmente têm. O curioso é que aos 45, muitos acham que já aprenderam tudo sobre si mesmos e sobre o mundo, mas quem prospera de verdade descobre que ainda há um passo além, o de mudar a forma como lidam com as pessoas e com o próprio tempo. E talvez isso seja o que mais machuca no começo, porque obriga a cortar laços que pareciam importantes e criar hábitos que a maioria simplesmente não consegue sustentar. É aqui que a vida começa a exigir não só inteligência, mas também força emocional. O 4º truque, segundo Napoleon Hill, envolve algo que quase ninguém gosta de admitir: a necessidade de selecionar melhor as pessoas ao redor. Parece simples, mas a verdade é que quem prospera depois dos 45 aprende a usar uma régua implacável para medir quem contribui para seus objetivos e quem só consome energia. Durante anos, acumulamos amizades, parcerias, compromissos sociais e até laços familiares que carregam mais peso do que benefício. E a pessoa que prospera percebe que não pode mais bancar o luxo de conviver diariamente com quem drena energia, gera conflito ou insiste em ver a vida pelo lado mais sombrio. É duro, porque muitas vezes envolve se afastar de pessoas queridas ou colegas de longa data, mas é absolutamente necessário. Hill dizia que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Aos 45, quem prospera decide conscientemente quem são essas 5 pessoas.
E não escolhe só pelo que elas têm, mas principalmente pelo que elas inspiram, provocam e ensinam. Se alguém ao seu redor não incentiva crescimento, não respeita seus planos ou faz você duvidar do que é capaz, essa pessoa se torna, sem perceber, um freio. E a diferença é que enquanto a maioria tolera isso por medo de solidão ou culpa, quem prospera depois dos 45 faz cortes necessários. Troca horas em conversas vazias por minutos, em troca com quem realmente entende e apoia o caminho que quer seguir. Mais do que cortar, esse truque exige construir. Encontrar pessoas que tenham algo que você ainda não tem, seja experiência, contatos ou até mesmo a coragem de arriscar. Formar um círculo de pessoas diferentes, mas que compartilham a mesma vibração de crescimento. É aqui que surge a famosa ideia do Mastermind de Hill, um grupo de pessoas que não só trocam ideias, mas multiplicam forças. Porque quando duas ou mais mentes trabalham juntas com um mesmo objetivo, algo maior nasce dessa união. Não é teoria, é um princípio que quem prospera depois dos 45 coloca em prática ao participar de grupos, mentorias, comunidades ou mesmo parcerias informais. A diferença está na escolha. Ao invés de aceitar qualquer convite, seleciona onde sua presença tem valor e onde também pode aprender algo novo. E isso nos leva naturalmente ao quinto truque, que é a capacidade quase dolorosa de trocar imediatismo por construção de longo prazo. Essa é uma virada brutal, porque até os 45 muitos viveram no modo reativo, respondendo ao que aparece, resolvendo problemas do dia a dia e buscando gratificação rápida para aliviar o peso da rotina. Mas quem prospera entende que o jogo é outro. É preciso construir algo que não depende do humor do mercado, de crises externas ou de mudanças passageiras. Algo que, mesmo que demore, possa continuar crescendo. Pode ser um negócio próprio, um projeto autoral, um investimento inteligente ou até uma reputação sólida em um campo específico. O ponto é que se trata de algo que demora a florescer, mas que uma vez florescido, dificilmente será arrancado. Essa mudança de foco exige disciplina diária para recusar oportunidades que parecem boas demais para ser verdade, justamente porque são. Exige também paciência para seguir investindo tempo, estudo e até dinheiro em algo que ainda não mostra retorno imediato. É quase contra a natureza humana. Nosso cérebro quer recompensas rápidas, e isso fica ainda mais urgente com o passar dos anos, quando sentimos que o tempo está correndo. Mas quem prospera consegue virar essa chave. Entende que é melhor construir algo sólido que leve 5 anos para ficar pronto, do que ficar pulando de oportunidade em oportunidade durante 10 anos e acabar sem nada concreto. Napoleon Hill chamou isso de organizar o desejo em planos definidos. Transformar vontade em estratégia e estratégia em hábito. Isso significa definir metas diárias, semanais e mensais. Não são metas soltas, mas ligadas ao projeto maior. Por exemplo, se o objetivo é ter uma renda extra que venha de um negócio próprio, a meta do mês pode ser validar uma ideia, a da semana pode ser conversar com possíveis clientes e a do dia pode ser estudar um ponto específico que falta dominar. Parece detalhe, mas é assim que algo que parecia enorme e impossível vai sendo construído passo a passo. E isso só acontece quando você aceita abrir mão do prazer de ver resultados rápidos em troca do prazer muito maior de ver algo nascer, crescer e se sustentar por anos. É curioso notar que muitas pessoas até tentam aplicar esse truque, mas desistem logo porque não suportam o silêncio do começo. Esse é um ponto essencial. O início de qualquer projeto sério costuma ser solitário, sem aplausos e sem retorno financeiro. E quem prospera depois dos 45 entende que esse silêncio não significa fracasso. Pelo contrário, é um sinal de que você finalmente está construindo algo seu, sem depender da aprovação imediata dos outros. É nesse período que nasce a confiança verdadeira,
aquela que não precisa de curtidas, elogios ou resultados imediatos para continuar. Essa confiança profunda conecta os dois truques. Ao mesmo tempo em que você se afasta de quem não contribui, você encontra quem soma. Ao mesmo tempo em que recusa atalhos fáceis, você constrói um caminho próprio, mais lento, mas muito mais seguro. E isso traz uma calma que poucas pessoas conhecem. A de saber que mesmo que o resultado ainda não tenha chegado, você está no caminho certo. Não é mais sobre ser o mais rápido ou o mais aplaudido, mas sobre ser o mais constante. No meio desse processo, algo começa a mudar por dentro. As dúvidas diminuem, as escolhas ficam mais claras e até as críticas externas perdem força. Porque quem está construindo algo real já não precisa provar nada para quem não entende o que está sendo feito. É um tipo de liberdade que só aparece quando você tem clareza de onde quer chegar e aceita pagar o preço para isso. É aqui que a vida depois dos 45 ganha um brilho que não existia antes. O brilho de saber que você já não precisa mais correr por medo de ficar para trás, porque você mesmo definiu qual é a sua linha de chegada. E quando isso acontece, surge um tipo de força quase invisível. Aquela que faz as pessoas olharem e dizerem que você parece mais calmo, mais confiante, até mais jovem. Não é milagre, é consequência. Mas mesmo com tudo isso, ainda falta algo que poucos percebem. O último truque. Ele não está em livros, nem em palestras motivacionais, porque é mais uma decisão do que uma técnica. E é esse truque que separa quem melhora um pouco de quem realmente transforma a vida depois dos 45. É sobre ele que vamos falar a seguir, porque se existe um segredo que completa todo esse processo, é justamente esse. E quem aplica, mesmo que demore, descobre que prosperar depois dos 45 não é só possível, pode ser até mais natural do que foi antes. Chegamos então ao ponto mais delicado, mais poderoso e também mais transformador desse caminho. Os dois últimos truques, sendo que o último é o verdadeiro divisor de águas. Até aqui, falamos de olhar para o passado como ativo, desenvolver uma fé prática, trocar pressa por persistência estratégica, selecionar quem te cerca e construir algo para o longo prazo. Tudo isso já diferencia quem prospera depois dos 45, mas ainda falta uma peça central, porque nada disso se sustenta se a pessoa não fizer o movimento mais difícil de todos: assumir o controle da própria história, não apenas nas ideias, mas nas ações diárias, até quando parece impossível. O sexto truque é aprender a agir mesmo sem vontade. Isso parece simples, mas é o que mais derruba quem tenta prosperar depois dos 45. Porque nessa idade, muitos já estão cansados de decepções, têm medo de errar de novo, sentem o peso do tempo que passou. E isso cria um veneno lento: esperar estar motivado para agir. Quem prospera entende que a motivação é um luxo, não uma obrigação. Age porque sabe que precisa, não porque sente vontade. É quando o despertador toca e você não quer levantar, mas levanta. Quando chega em casa cansado, mas mesmo assim lê aquele capítulo do livro, responde aquele e-mail importante, escreve aquela ideia que teve durante o dia. Napoleon Hill dizia que a ação cura o medo. Quem prospera depois dos 45 aprende a confiar nessa frase. Descobre que quando age, mesmo que seja com passos pequenos, a dúvida começa a perder força. Aos poucos percebe que o pior momento é sempre antes de começar. Depois que começa, mesmo sem vontade, a energia aparece. E isso vira um hábito. Age primeiro, sente vontade depois. A diferença é que a maioria faz o contrário e passa a vida esperando sentir vontade para começar. Por isso, quem prospera depois dos 45 não depende mais de motivação externa, vídeos motivacionais ou frases bonitas. Tem dias que ainda precisa de um empurrão? Claro, mas não deixa o dia passar.
sem fazer nada que leve na direção do que quer. Isso cria uma disciplina silenciosa, quase invisível para quem está de fora. Ninguém vê você recusando sair para beber porque tem algo importante a terminar. Ninguém percebe você lendo no ônibus, revisando notas no intervalo do trabalho, estudando aos domingos. Mas os resultados aparecem. E quando aparecem, parece que foi de repente, mas não foi. Foi uma sequência de decisões pequenas, feitas mesmo sem vontade. E essa disciplina não é algo frio ou mecânico. Pelo contrário, ela vai dando uma sensação de força interna. Você descobre que não precisa mais ser refém das emoções ou das circunstâncias. Mesmo quando está cansado, frustrado ou até triste, continua avançando. Essa é a diferença entre quem quer prosperar e quem realmente prospera. Porque a vida vai continuar apresentando problemas, imprevistos, perdas. E quem só age quando está tudo bem, não consegue manter o progresso por muito tempo. Já quem aprendeu a agir, mesmo sem vontade, segue avançando mesmo devagar. O mais curioso é que, ao longo do tempo, a vontade começa a vir mais rápido. O cérebro entende que agir faz parte da rotina e não algo especial. Você deixa de discutir consigo mesmo, simplesmente faz. E isso, mais do que qualquer talento especial, é o que constrói resultados concretos. Porque talento pode faltar, recursos podem faltar, tempo pode ser curto, mas se você age todos os dias, mesmo um pouco, acaba chegando onde a maioria nunca chega. E agora chegamos ao último truque, o mais importante de todos, o que completa tudo o que falamos até aqui. É uma decisão profunda, que parece simples, mas que poucos têm coragem de tomar de verdade: parar de pedir permissão. Quem prospera depois dos 45 decide, de uma vez por todas, que não precisa mais que ninguém diga "você pode" ou "você merece". Porque percebe que esperar essa validação é o que segurou sua vida até aqui. Foi o medo do julgamento, o desejo de agradar, a vontade de ser aceito que fez você adiar projetos, não defender suas ideias, dizer sim quando queria dizer não. A grande virada acontece quando a pessoa percebe que nunca vai existir um momento perfeito em que todos ao redor vão apoiar, elogiar ou compreender. E mesmo assim decide seguir em frente. Napoleon Hill dizia que todo grande sucesso começa com uma decisão clara e firme. Esse truque é essa decisão, a de não pedir mais permissão para existir, criar, tentar, errar, mudar de opinião ou recomeçar. É duro porque envolve perder a aprovação de pessoas importantes. Algumas podem se afastar, criticar ou até zombar. Mas quem prospera entende que isso não define quem ele é. Descobre que o respeito real só vem quando você mesmo se respeita primeiro. E isso inclui respeitar seus desejos, seus limites e seus sonhos, mesmo quando parecem estranhos para os outros. Parar de pedir permissão é também parar de dar justificativas. É agir sem precisar explicar tanto. É recusar convites que não quer aceitar sem inventar desculpas. É mudar de rota sem sentir culpa. É dizer não para oportunidades que não têm nada a ver com você, mesmo que pareçam boas aos olhos dos outros. E é principalmente dizer sim para aquilo que realmente importa, mesmo que pareça arriscado, tarde ou diferente. Aos poucos, quem faz isso descobre algo libertador. O medo do que os outros vão pensar nunca some completamente, mas fica pequeno. Você passa a se perguntar menos: o que vão dizer? E mais: isso faz sentido para mim? E quando a resposta é sim, você vai em frente. Essa liberdade traz uma clareza incrível, a de que não precisa mais lutar para caber em lugares onde nunca se sentiu confortável. O mais bonito desse último truque é que ele não é sobre se tornar rebelde, mas sobre se tornar verdadeiro. É parar de viver a vida que os outros esperavam e começar a viver a vida que faz sentido para você. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser não só financeira,
Ela passa a ser emocional, espiritual e até física, porque você para de carregar o peso da máscara, do papel que não era seu, e essa leveza se reflete em tudo que faz. No fim, prosperar depois dos 45 não é reinventar a roda, nem descobrir um talento secreto. É decidir usar a experiência acumulada, agir mesmo sem vontade, construir algo sólido, cercar-se de pessoas certas, ser persistente de forma estratégica e, acima de tudo, parar de pedir permissão para ser quem você realmente é. Quando essa decisão é tomada, a vida muda de direção. O medo continua existindo, mas passa a ser só um passageiro, não o motorista. E quem vê de fora acha que você teve sorte ou que aconteceu de repente. Não vê as noites em claro, os nãos que você disse, os convites que recusou, os dias em que não queria fazer nada, mas fez mesmo assim. Não vê a coragem silenciosa de continuar quando ninguém mais acreditava. Mas você sabe, e é isso que importa. No fim, prosperar. Depois dos 45, não é sobre provar algo para o mundo, mas provar para si mesmo que ainda é possível recomeçar. E não só recomeçar, mas prosperar de verdade. Não porque é fácil, rápido ou garantido, mas porque vale a pena. E se existe um legado de tudo que Napoleon Hill ensinou, é esse. A vida não pergunta quantos anos você tem antes de entregar resultados. Ela pergunta quão decidido você está. E a resposta para essa pergunta não vem da boca, mas das atitudes. É nelas que está o verdadeiro segredo de quem não só vive depois dos 45, mas prospera como nunca.